Eles o mataram 2 vezes. E mesmo assim, ele voltou. Você já viu esse homem, amarrado a uma árvore, o corpo cravado de flechas, o olhar erguido para o céu. Mas você nunca ouviu o que ele disse antes de morrer. E o que ele profetizou está acontecendo agora. Roma, ano 288. O Império domina o mundo conhecido. Nas arenas, cristãos são devorados vivos. Nas prisões, a fé é arrancada sob tortura. E no centro desse inferno, um homem escolhe o lado errado da história. Ou seria o certo? Sebastião não era um escravo. Não era um pobre pescador. Ele era o capitão da elite imperial, o homem em quem o imperador confiava sua própria vida. Mas todas as noites, esse soldado descia às masmorras. E lá, diante dos condenados, ele sussurrava algo que valia mais que ouro: esperança. Até que alguém o denunciou. Quando o imperador Maximiano descobriu a traição, seus olhos arderam de fúria. Você me servia ou fingia me servir? Sebastião poderia ter mentido. Poderia ter se ajoelhado. Mas ele fez algo que ninguém esperava. Ele profetizou. Neste vídeo, você vai descobrir as palavras exatas que São Sebastião disse ao imperador. E por que, até hoje, milhões de pessoas invocam o nome dele quando a morte se aproxima. Peste, guerra, fome, desespero. Porque esse homem, perfurado por flechas há 1737 anos, ainda protege a humanidade? A resposta vai arrepiar você. Se você sente que precisa conhecer essa história, deixe seu like agora. Porque o que vem a seguir vai mudar o jeito como você vê a fé. Antes de morrer pela primeira vez, Sebastião era apenas um jovem soldado com um segredo mortal. E tudo começou em uma noite fria, quando ele ouviu gritos vindos do subsolo do Palácio Imperial. A primeira vez que Sebastião desceu às masmorras imperiais, ele tinha apenas uma missão: escoltar prisioneiros políticos até a sala de interrogatório. Nada mais. Era seu trabalho, seu dever como oficial romano. Mas naquela noite, algo mudou. O corredor de pedra cheirava a sangue seco e urina. As tochas tremiam nas paredes úmidas, projetando sombras dançantes que pareciam almas em tormento. Sebastião caminhava em silêncio, a mão no punho da espada, os passos ecoando como batidas de tambor na escuridão. Então ele ouviu. Não eram gritos de dor. Não eram súplicas por misericórdia. Era um cântico. Baixo, quase sussurrado, mas firme. Vinha de uma cela ao fundo, onde a luz não chegava. Christus vincit, Christus regna, Christus impera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Sebastião parou. Seu coração bateu mais forte. Ele conhecia aquelas palavras. Sua mãe as murmurava quando pensava que ninguém ouvia. Seu pai as proibia em casa, com medo do que poderia acontecer se alguém descobrisse. Porque em Roma, pronunciar esse nome era assinar a própria sentença de morte. Ele se aproximou devagar. Através das grades enferrujadas, viu um homem de joelhos, costas marcadas pelo chicote, mãos atadas, mas seus olhos brilhavam. Não de lágrimas. De certeza. Você não tem medo? Sebastião sussurrou, quase sem querer. O prisioneiro ergueu o rosto. Sorriu. Um sorriso que não fazia sentido naquele lugar. Medo de quê? Da morte? Ela já foi vencida, soldado. Você não sabe. Sebastião engoliu seco. Olhou para os lados. Ninguém. Os outros guardas estavam bêbados na entrada. Ele tinha apenas alguns segundos. Como você consegue cantar aqui? O homem respirou fundo, como se escolhesse bem as palavras. Porque eu não estou sozinho. Mesmo aqui, nesta escuridão,
ele está comigo. E amanhã, quando me levarem à arena, ele estará lá também. Você vai entender um dia, jovem capitão, quando chegar a sua hora de escolher. Escolher o quê? Quis saber Sebastião. O prisioneiro, com um sorriso, respondeu: entre servir a César ou servir ao Rei dos Reis. Naquela noite, Sebastião não dormiu. Deitado em sua cama confortável na casa dos oficiais, ele olhava para o teto de mármore e ouvia, dentro de si, aquele cântico distante: Christus vincit. Cristo vence. 3 dias depois, o prisioneiro foi executado na arena. Sebastião não estava de serviço, mas foi até lá. Assistiu de longe, escondido entre a multidão que gritava por sangue. Quando os leões avançaram, o homem não correu. Abriu os braços. E mesmo quando as feras o despedaçaram, ele não gritou. Apenas fechou os olhos e sorriu. Naquele momento, algo quebrou dentro de Sebastião. Ou talvez, algo nasceu. No dia seguinte, ele voltou às masmorras. Mas desta vez, não como carrasco, como irmão. E assim começou a vida dupla do capitão Sebastião. De dia, o soldado perfeito do império. De noite, o apóstolo secreto dos condenados. Mas por quanto tempo ele conseguiria manter esse segredo? Sebastião tornou-se o homem mais confiável do império. E o mais perigoso. De dia, marchava ao lado do imperador Maximiano, comandando a elite da guarda pretoriana. Inspecionava tropas, treinava recrutas, jantava com senadores. Sua lealdade era tão inquestionável que o próprio imperador o chamava de meu filho mais fiel. Mas quando a lua subia sobre Roma, Sebastião se transformava. Enrolado em um manto escuro, percorria os becos estreitos da Suburra, o bairro mais pobre e perigoso da cidade. Ali, onde soldados romanos nem ousavam entrar sozinhos, ele batia 3 vezes em portas marcadas com um símbolo discreto: o peixe. Istis, o sinal secreto dos cristãos. Dentro daquelas casas humildes, famílias inteiras se ajoelhavam no chão de terra batida. Sebastião tirava o capuz. E então, com voz baixa mas firme, ele falava: irmãos, sei que vocês têm medo. Eu também teria. Mas escutem bem, vocês não estão sozinhos. Cristo não abandonou vocês. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para protegê-los. Ele trazia avisos. Nomes de cristãos que estavam na lista de prisão. Datas de batidas. Rotas de fuga. Às vezes, trazia pão, desviado dos armazéns militares. Outras vezes, trazia remédios para os doentes. E sempre, trazia esperança. Mas a missão mais perigosa acontecia dentro do próprio Palácio Imperial. Nos calabouços sob o Coliseu, onde os cristãos aguardavam execução, Sebastião conseguia entrar sem levantar suspeitas. Afinal, ele era o capitão. Ninguém questionava. Ele descia sozinho, sem tocha, conhecendo cada degrau de cor. E lá, ajoelhado no chão molhado ao lado dos prisioneiros, sussurrava: irmão, olhe para mim. Amanhã, quando te levarem lá fora, não olhe para as feras. Não olhe para a multidão. Olhe para o céu. Ele está lá, te esperando de braços abertos. E quando atravessar, você vai ver que tudo valeu a pena. Muitos choravam. Alguns agradeciam. Outros simplesmente seguravam sua mão, em silêncio, buscando força para o que viria. Houve noites em que Sebastião conseguiu arranjar fugas. Subornou guardas, falsificou documentos, criou distrações. Salvou dezenas, talvez centenas. Mas havia aqueles que ele não conseguiu salvar. E cada execução que ele presenciava, de pé ao lado do imperador,
era uma ferida que não cicatrizava. Você está bem, capitão? Maximiano perguntou certa vez, notando o olhar distante de Sebastião durante uma execução pública. Perfeitamente, meu senhor, respondeu, engolindo o nó na garganta. Ótimo, porque amanhã vamos precisar de você. Temos informações de que há cristãos infiltrados até dentro do exército. Vamos encontrá-los. E você vai me ajudar a exterminá-los. Sebastião sentiu o sangue gelar. Se essa história está tocando você, deixe nos comentários. Continua. Preciso saber que você quer ouvir até o fim. Naquela noite, Sebastião ajoelhou-se sozinho em seu quarto. Pela primeira vez em meses, ele orou em voz alta. Senhor, eu sei que vai chegar o dia em que não vou poder mais esconder. Quando esse dia chegar, me dê coragem. Porque eu escolhi. Não importa o preço. Eu escolhi te seguir. Ele não sabia, mas aquele dia estava mais perto do que imaginava. E quando chegasse, o mundo inteiro saberia do nome dele. A traição veio de onde Sebastião menos esperava. Marcos, um soldado que ele próprio havia treinado. Um homem que jurou lealdade a Roma, mas que também jurou lealdade a Cristo. Ou pelo menos, foi o que disse. Até o dia em que foi capturado. Sob tortura, Marcos não aguentou. Gritou nomes, endereços, rotas de fuga. E no meio da confissão desesperada, uma palavra ecoou pelo salão de interrogatório como um trovão. Sebastião. Quando os guardas vieram buscá-lo, Sebastião estava no pátio de treinamento, ensinando técnicas de combate aos recrutas. Viu o olhar deles, não era respeito. Era medo. E piedade. Capitão Sebastião, disse o comandante, a voz trêmula. O imperador exige sua presença. Imediatamente. Ele não perguntou o motivo. Já sabia. Enquanto caminhava pelos corredores de mármore em direção ao salão do trono, Sebastião sentiu uma estranha paz. Como se tudo o que ele tinha vivido até aquele momento o tivesse preparado para isso. Cada noite nas masmorras. Cada prisioneiro consolado. Cada lágrima derramada em secreto. Era para isso que ele tinha nascido. As portas duplas de bronze se abriram com um estrondo. O salão estava cheio. Senadores, generais, sacerdotes pagãos. Todos em silêncio. Todos olhando para ele. E no centro, sentado no trono de ouro, Maximiano. O homem que o chamava de filho. O homem que agora o olhava como se olhasse para um verme. Aproxime-se, Sebastião. Ele deu 10 passos. Parou diante do trono. Não se ajoelhou. É verdade. A voz do imperador era gelo e fogo ao mesmo tempo. É verdade que você, meu capitão, meu braço direito, traiu Roma? Traiu os deuses? Traiu a mim? Sebastião respirou fundo. Olhou nos olhos de Maximiano. E respondeu com uma voz que não tremeu. Eu nunca traí Roma, meu senhor. Servi este império com cada gota do meu sangue. Mas eu sirvo a um rei maior. Um rei que não exige sacrifícios de sangue inocente. Um rei que não tortura crianças por adorarem o Deus errado. O salão explodiu em murmúrios. Maximiano levantou-se do trono, o rosto vermelho de fúria. Silêncio! O imperador desceu os degraus devagar, cada passo ecoando como um martelo. Parou a um palmo de Sebastião. Você sabe o que eu faço com traidores. Sei, meu senhor. E mesmo assim, você ousa ficar aí, em pé, me enfrentando? Você não tem medo da morte. E foi nesse momento que Sebastião fez algo que ninguém jamais ousou fazer diante do imperador de Roma. Ele sorriu. Medo? Não, meu senhor, porque a morte não é o fim. É só a porta. E do outro lado,
Há um reino que nenhum exército romano pode conquistar. Um reino onde não há choro, nem dor, nem injustiça. E esse reino está aberto para você também. Ainda há tempo. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sufocar o ar. Maximiano tremeu. Não de medo, de raiva, de algo que ele não conseguia nomear. Você quer morrer? Então vai morrer. Mas não vai morrer rápido. Não vai morrer com honra. Você vai morrer como os seus irmãos morrem. Aos poucos. Com dor. Para que todos vejam o que acontece com quem ousa desafiar Roma. Sebastião não desviou o olhar. Faça o que precisa fazer, imperador. Mas saiba de uma coisa: você pode quebrar este corpo. Pode derramar este sangue. Mas a fé que vive aqui dentro tocou o peito. Essa, nem César pode matar. Maximiano virou-se para os guardas, a voz um rugido. Levem este traidor para o campo de Marte. Amarrem ele a um poste. E não parem de atirar flechas até que não sobre nada para enterrar. E enquanto os guardas o arrastavam pelos braços, Sebastião olhou uma última vez para o imperador. E sussurrou algo que apenas Maximiano ouviu. Um dia, você vai se lembrar desta conversa. E vai entender. O sol estava no ponto mais alto quando eles o amarraram ao poste. Sebastião sentiu a madeira áspera contra suas costas nuas. As cordas mordiam seus pulsos. Ao redor, uma multidão se formava. Soldados, curiosos, inimigos. Alguns gritavam insultos. Outros apenas olhavam, em silêncio. À sua frente, 10 arqueiros da guarda imperial. Os melhores de Roma. Homens que ele próprio havia treinado. O comandante dos arqueiros se aproximou. Era Lúcius, um veterano que serviu ao lado de Sebastião por anos. Seus olhos estavam vermelhos. Capitão, perdoe-me. Sebastião olhou para ele com ternura. Não há nada a perdoar, irmão. Você está apenas cumprindo ordens. Mas lembre-se, quando eu partir, não parta comigo a verdade que eu tentei te mostrar. Cristo te ama, mesmo agora. Lúcius recuou, engolindo as lágrimas. Levantou a mão. Preparem. 10 arcos se ergueram. 10 cordas se esticaram. Sebastião fechou os olhos. Mas não para fugir, para se concentrar. Ele ouviu, dentro de si, aquele cântico que tinha ouvido anos atrás na masmorra. Christus vincit. Christus regna. Christus impera. E então, sussurrou uma oração. Pai, recebe meu espírito. E com ele, recebe também todos aqueles que vão morrer por teu nome. Que meu sangue seja a última gota derramada. Que esta perseguição acabe. E se não for tua vontade que acabe agora, então usa minha morte para fortalecer aqueles que ficam. Disparem. O primeiro impacto foi no ombro esquerdo. Depois no peito. Depois na concha. 1, 2, 3, 4 flechas. Ele sentiu o corpo inteiro explodir em dor. Uma dor tão intensa que nem gritar era possível. E não gritou. Entre cada onda de agonia, uma estranha lucidez. Como se ele estivesse ali, e ao mesmo tempo, muito longe. Como se pudesse ver não apenas os arqueiros, mas além deles. Além de Roma. Além do tempo. E então, viu. Não com os olhos do corpo. Com algo mais profundo. Viu séculos se desenrolando como um pergaminho. Viu cidades futuras erguidas e destruídas. Viu pestes negras varrendo multidões. Viu guerras que devorariam milhões. Viu o medo, a dor, o desespero da humanidade em tempos que ainda não existiam. E ouviu uma voz, não com os ouvidos, mas dentro da alma. Sebastião, meu servo fiel, teu sangue não será em vão. Cada flecha que te perfura é uma intercessão por aqueles que virão. Onde houver peste, teu nome será invocado. Onde houver guerra, tua memória será refúgio.
Serás protetor dos aflitos, guardião dos que choram, escudo dos que não têm defesa. Mais flechas. O corpo já não respondia. O sangue escorria quente pelas pernas, formando uma poça escura na terra. Os arqueiros pararam. Olharam para o capitão. Todos pensaram a mesma coisa. Está morto. Lúcio se aproximou, checou o pulso. Quase inexistente. Deu as costas e fez o sinal para os guardas. Está feito. Deixem o corpo aí até o anoitecer. Que os corvos façam o resto. A multidão se dispersou. O silêncio voltou. Apenas o vento soprava entre as flechas cravadas no corpo inerte de Sebastião. E então, quando não havia mais ninguém, uma mulher se aproximou. Seu nome era Irene, viúva de um mártir cristão. Ela vinha ao campo de Marte todas as tardes, em busca de corpos de irmãos executados, para dar-lhe sepultura digna. Mas quando viu Sebastião, seu coração quase parou. Ela o conhecia. Todos os cristãos de Roma conheciam o capitão secreto, o protetor silencioso, o homem que salvou tantos. Não, não pode ser. Sussurrou, as mãos tremendo. Aproximou-se devagar. Tocou seu pescoço. E então sentiu uma pulsação. Fraca. Tão fraca que parecia impossível. Mas estava lá. Ele está vivo. Ela sussurrou para o céu, os olhos arregalados. Senhor, ele ainda está vivo. Irene olhou ao redor. Ninguém. Apenas ela e o milagre diante de seus olhos. Rápido, Irene. Rápido. Com força que ela não sabia que tinha, cortou as cordas. Segurou o corpo ensanguentado. E passo a passo, arrastou Sebastião pelas sombras até sua casa. Aquela noite, enquanto ela limpava cada ferida, retirava cada flecha, enfaixava cada corte, Irene chorava e orava. Senhor, se tu o trouxeste de volta, é porque ainda há algo que ele precisa fazer. E ela estava certa, porque a história de Sebastião estava longe de terminar. A recuperação foi lenta, dolorosa, impossível, mas aconteceu. A cada dia, Irene trocava os curativos e via, incrédula, a carne se fechando. Cicatrizes se formando onde deveria haver apenas morte. Era como se o próprio céu tivesse decidido que a história de Sebastião ainda não estava completa. Por que você voltou? Irene perguntou uma noite, enquanto ele finalmente conseguia sentar-se sozinho. Deus te deu uma segunda chance. Você poderia fugir, desaparecer, viver o resto de seus dias em paz. Sebastião olhou para as próprias mãos. Ainda tremiam, ainda doíam, porque a profecia não se cumpriu ainda. Que profecia? Ele ergueu os olhos, e havia neles uma luz que não era deste mundo. Quando as flechas me perfuraram, eu vi Irene. Vi séculos de sofrimento. Vi multidões morrendo de pestes. Vi guerras que devoram o mundo. Vi lágrimas de mães que perdem filhos. E ouvi a voz de Deus me chamando para algo maior. Maior do que morrer por ele. Maior do que morrer uma vez. Ele me pediu para voltar. Voltar e dar uma última mensagem ao imperador. Uma mensagem que ecoará por toda a história da humanidade. Irene sentiu um arrepio. Sebastião, se você voltar lá, eles vão te matar de novo. E desta vez, não haverá milagre. Ele sorriu. Aquele mesmo sorriso que deu diante do trono semanas atrás. Eu sei. E por isso mesmo, eu preciso ir. Quando Sebastião apareceu na escadaria do palácio, em plena luz do dia, o guarda que o viu quase desmaiou. Impossível! A notícia se espalhou como fogo. Em minutos, uma multidão se formou. Todos queriam ver o morto que caminhava. O homem que venceu as flechas. E quando Maximiano desceu as escadas e viu Sebastião ali,
em pé, vivo, seu rosto empalideceu. Você! Sebastião deu um passo à frente. Sua voz era firme, mas não agressiva. Era a voz de alguém que não tem mais nada a perder, e por isso, nada a temer. Você me matou, imperador. Ou tentou. Mas aquele a quem eu sirvo me enviou de volta. E eu voltei com uma mensagem para você. E para Roma. E para todos os impérios que virão depois de Roma. O silêncio era absoluto. Até o vento parecia ter parado. Você pode matar os cristãos. Pode queimar nossas casas. Pode nos jogar aos leões. Mas não pode matar a fé. Porque a fé não mora em pedras ou em templos. Ela mora nos corações. E mesmo que você extermine cada cristão de Roma hoje, amanhã nascerão 1000. E depois, 10.000. E depois, milhões. Maximiano apertou os punhos. E a mais, Sebastião continuou, a voz agora quase profética: um dia, imperador, Roma cairá. Seus deuses de mármore serão esquecidos. Mas o nome de Cristo, esse nome será sussurrado em cada canto do mundo. Será invocado nos leitos de morte. Será gritado nas batalhas. Será murmurado nas orações de mães desesperadas. E quando a peste vier, e ela virá, quando a fome vier, e ela virá, quando a guerra vier, e ela sempre vem, o povo não clamará por Júpiter. Não clamará por César. Eles clamarão por Cristo. E por aqueles que morreram por ele. Ele deu mais um passo. E o meu nome, Sebastião, esse nome que você tentou apagar, será invocado por milhões que ainda nem nasceram. Nos tempos de peste. Nos tempos de desespero. E cada vez que alguém pronunciar meu nome pedindo proteção, você vai saber, lá onde estiver, que falhou. O imperador tremia. Não de medo. De algo que ele não conseguia nomear. Chega! Sussurrou, chega! Ele fez um gesto para os guardas. Matem ele. Agora. Mas não com flechas. Açoitem até que não sobre carne nos ossos. E depois, joguem o corpo no esgoto. Quero que ele desapareça. Para sempre. Sebastião não resistiu. Não precisava. A mensagem estava dada. Enquanto os guardas o arrastavam, ele olhou uma última vez para a multidão. E seus olhos encontraram Irene, escondida entre o povo. Ela chorava. Mas ele sorriu para ela. Um sorriso de paz. De missão cumprida. Os açoites foram brutais. Um atrás do outro. Até que o corpo desabou. Até que não houve mais respiração. Desta vez não houve milagre. Desta vez Sebastião finalmente atravessou a porta. Jogaram o corpo em um poço profundo, longe dos olhos. Para que ninguém o encontrasse. Para que ninguém o honrasse. Mas naquela mesma noite, Sebastião apareceu em sonho para Lucina, uma cristã devota. Meu corpo está no poço próximo à Via Ápia. Vá buscar-me. E me enterre junto aos apóstolos. Nas catacumbas. Porque de lá, eu vou interceder. Por Roma. Por todos. Até o fim dos tempos. E Lucina obedeceu. E a profecia se cumpriu. Exatamente como Sebastião disse. Roma caiu. Os imperadores viraram pó. Os deuses de mármore foram esquecidos. Mas o nome dele, esse nome atravessou 1700 anos como uma flecha de luz. Quando a peste negra devastou a Europa no século XIV, matando 1/3 da população. Sabe o que os sobreviventes fizeram? Ajoelharam-se nas igrejas e gritaram: São Sebastião, protegei-nos. Quando as guerras rasgaram o mundo em pedaços, quando a fome devorou cidades inteiras, quando epidemias que a medicina não conseguia explicar dizimavam famílias, lá estava o nome dele. Sussurrado, clamado, invocado, porque Sebastião não era apenas um soldado.
Ele era uma profecia viva. A profecia de que Deus nunca abandona seu povo. De que, mesmo nas horas mais escuras, há alguém intercedendo. Há alguém que já passou pela dor, pelo abandono, pela morte injusta e venceu. Hoje, em 2026, enquanto você assiste a este vídeo, existem milhões de pessoas ao redor do mundo que carregam o nome de Sebastião. Milhões que o invocam em tempos de crise. Não porque ele é mágico. Não porque ele é um talismã. Mas porque ele foi fiel. Até o fim. Até a última gota de sangue. Até a última respiração. E essa fidelidade, essa não morre. Então eu te pergunto agora, no final desta história, o que você faria se fosse Sebastião? Se tivesse que escolher entre a segurança e a verdade? Entre a vida confortável e a missão impossível? Porque veja bem, você não precisa ser martirizado com flechas para viver como Sebastião viveu. Você só precisa decidir: eu vou servir a quem? Ao império deste mundo ou ao Rei Eterno? Sebastião escolheu. E a escolha dele mudou a história. A sua escolha pode mudar a sua. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu algo se mover dentro de você enquanto ouvia, faça 3 coisas por mim agora. Primeiro, deixe um like neste vídeo. Não por mim, mas para que essa história alcance mais pessoas que precisam ouvir que a fé ainda vale a pena. Segundo, escreva nos comentários uma palavra. Apenas uma. A palavra que resume o que você sentiu. Pode ser coragem, pode ser fé, pode ser esperança. Quero saber o que Deus tocou em você hoje. Terceiro, se inscreva neste canal, porque eu vou continuar contando essas histórias. Histórias reais de pessoas reais que acreditaram em algo maior que elas mesmas. E que, por isso, vivem para sempre. São Sebastião morreu em 20 de janeiro do ano 288. Mas neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, alguém, em algum lugar do mundo, está sussurrando o nome dele, pedindo proteção, pedindo força, pedindo coragem. E ele, o soldado que serviu a 2 exércitos, continua respondendo, porque a profecia dele não era sobre o passado, era sobre agora, era sobre você. São Sebastião, rogai por nós.